Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha totalmente focado e embasado no Evangelho de Jesus e alinhado com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Hoje, sexta-feira, nós vamos trabalhar, como de costume, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, vamos trabalhar diferentes categorias de mundos habitados. É o item 3, 4 e 5. Bora estudar conosco. Com Deus, espiritualidade amiga, que possamos irradiar os lares e levar amor àquele que precisa, amor em forma de respeito, de entendimento, de acolhimento, amor em forma de inspirações, reflexões, amor em forma da presença do Mestre Jesus e seus ensinamentos. E possamos, assim, chegar aos lares e aos corações com amor. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. Recorremos, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos ensinamentos que nos animarem possamos reconhecer a vossa salutar influência. Pedimos ainda, dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, pedimos, abri os seus olhos à luz e perdoai-as como nós trabalhamos para aprender a perdoá-las também, sobretudo se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espirituais, para nos assistir e velar por nós, que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. E assim começamos o básico do Espiritismo. E hoje a gente traz um básico até que curto, mas ele é complementar a um outro básico. Hoje nós trazemos mais um pouco sobre o Livro dos Espíritos. A gente já tem um básico do Espiritismo que fala sobre o Pentateuco, inclusive é o vídeo mais visto do canal. Temos um outro básico que fala só sobre o Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai versar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos. E muita gente pergunta, mas, Aderley, como se deu essa questão do Livro dos Espíritos? Como é que Kardec usava? Qual era a metodologia aplicada para isso? A gente precisa entender que Kardec já era um cientista antes de virar Allan Kardec, já era conceituado no meio do meio acadêmico antes de virar Allan Kardec, então ele pegou todos os meios usados, inclusive o positivismo,
para aplicar no estudo que gerou o Livro dos Espíritos. Nesse estudo que ele fez, ele fazia o seguinte: ele gerava a pergunta, tudo começou lá com as mesas girantes, ele viu inteligência atrás das mesas girantes, e aí ele falou: eu preciso pesquisar um pouco mais isso, eu preciso entender um pouco mais disso. Na hora que ele vai, então, gerar um meio de fazer o que ele faz, ele gera uma pergunta e faz essa mesma pergunta para médiuns próximos a ele para médiuns intermediários e para médiuns distantes dele. Ele faz esse compêndio de respostas e vê, então, a coerência entre essas respostas. As que tinham coerências entre todas as respostas, ele transformava em uma resposta. E assim ele foi fazendo para montar todo o Livro dos Espíritos. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho complexo, porque imagina, você está no sul da França, você faz uma pergunta no sul da França, você vai para o norte da França, faz a mesma pergunta no norte da França, e as duas perguntas, muito embora não seja em corpo, em apresentação a mesma coisa, ficava muito claro que a essência era idêntica, que a essência era a mesma. Então ele acreditava que aquilo era o bastante para ele, então, transformar numa pergunta que vinha para o Livro dos Espíritos. Todo esse material a gente pode ter acesso tanto do começo desse processo, tudo isso na Revista Espírita. Ele tinha, antes do Livro dos Espíritos, as revistas espíritas, e essas revistas elas trazem toda essa metodologia. Inclusive, se você tem dificuldade para comprar, encontrar, encomendar ou receber o Livro dos Espíritos, no site da Federação Espírita Brasileira, eles disponibilizam todos os PDFs com todo o Pentateuco. Então você vai lá, você escolhe o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, e você pode, o Céu, o Inferno, a Gênesis, e você pode então estudar no celular com esse PDF bonitinho, não tem problema nenhum. E isso, inclusive, rompe a questão da barreira física, porque você vai entrar num site, vai baixar para o seu computador e você vai ler no tempo que você designar para essa leitura. Vale muito, muito, muito a pena. E é isso. Para hoje a gente tem isso sobre o básico do Espiritismo. Nos auxiliou o Pentateuco, com todos os livros lá de Kardec, os que eu já citei aqui. Nos auxiliou o material que já temos no canal. O nosso canal já tem um nome próprio dentro do YouTube, né? youtube.com/espiritismo, tracinho embaixo, underline, motivacional, e você vai conseguir chegar então lá no nosso canal e poder desfrutar de mais material nosso. Está lá o Livro dos Espíritos, no Básico do Espiritismo. Então essa seria a hora que daríamos boa noite. Mas, felizmente ou infelizmente, nós tivemos um contratempo, um compromisso que já está agendado desde o ano passado, e hoje, bem provavelmente, eu estarei numa outra situação. Havendo possibilidade, eu vou acompanhar pelo chat, vou estar ali atento ao chat, havendo possibilidade, surgindo perguntas, pode mandar que a gente responde. Não havendo perguntas, então a gente só confere a live e o estudo e segue. Mas pode deixar aí as suas perguntas, né? Lembrando que a gente tem estudos ao vivo, segunda, quartas e sextas, sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. E a gente pega esse material e também coloca no Facebook. Eu não sei se hoje eu consegui colocar, mas se eu conseguir colocar, estará lá disponível. Se eu não conseguir colocar, segunda-feira eu coloco sem problema algum,
típico da semana passada, e aí procuro botar segunda de manhã, segunda à tarde eu boto o normal de segunda, e assim a gente vai. Ou boto domingo à noite, é uma opção também. Por isso, então, não teremos o nosso típico boa noite. Assim, já que não tem o boa noite, a gente segue para o que viemos. Hoje nós temos o estudo O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. A gente começou o capítulo semana passada e hoje estamos dando sequência. Há muitas moradas na casa de meu pai. É um capítulo muito interessante acerca dos muitos mundos, né, espirituais. A gente trabalhou isso já tem um tempinho no Livro dos Espíritos e hoje vamos trabalhar aqui. A gente tem esse trabalho também tão completo quanto aqui, ou mais, a gente tem esse trabalho no Básico do Espiritismo. Então, no Básico do Espiritismo tem ele bem completão, a gente usou um tempo legal para fazer, de maneiras que aqui a gente vai fazer tranquilo e tal, mas vai dar sequência, entendendo que lá já tem. A gente hoje trabalha diferentes categorias de mundos habitados. Itens 3, 4 e 5. São exatamente 3 parágrafos, é um parágrafo por item, que eu dividi em 3 lâminas para a gente poder ler melhor, para a gente poder ver melhor. Mas ele é muito autoexplicativo, não teria muito o que falar. Mas vamos trabalhar, vamos trabalhar. No primeiro item, que é o item 3, a gente tem do ensino dado pelos espíritos. Resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, a gente acredita que todos os mundos vão estar ali no mesmo nível? Não. Cada mundo atende especificamente a um nível de espírito. A gente também já tem no Básico do Espiritismo as classes dos espíritos. Vale a pena dar uma olhada lá. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, Aderlei, o planeta Terra é único? Não. A classe do planeta Terra é única? Não. Na classe que o planeta Terra está, ele é único? Não. Nós temos outros planetas de expiações e provas, é a classe da Terra, e temos planetas já mais adiantados na regeneração. A gente vai falar um pouco mais disso à frente. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Vamos entender aqui. Né? Nos mundos inferiores, a existência é toda matéria. Matéria, do ponto de vista material, palpável, tangível, e matéria, do ponto de vista da visão, ser mais voltada ao material. Então, eu me preocupo com finanças, eu me preocupo com onde morar, eu me preocupo em ter. Eu me preocupo muito em exercer os filhos do orgulho, como o egoísmo, a vaidade. Então, o poder me fascina. Tudo isso está no escopo ali do material. Material não é só o tangível, a gente tem muito de material também na visão, dentro da cabeça, na posição. Aí a gente acaba o item 3. Como é o 3, 4 e 5, a gente vai para o item 4. Nos mundos intermediários, misturam-se bem
Misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. Mundos intermediários, há de predominar o bem sobre o mal sobre o bem, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Então, quando eu estou num mundo intermediário, isso é interessantíssimo a gente falar, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Quando eu estou no mundo intermediário, a maioria voga para um lado, mas vai existir uma minoria que há de exercer o lado oposto. Na Terra, expiações e provas, o mal predomina sobre o bem. Então existe o bem, mas o mal ainda grita, ainda aparece mais, ainda se faz mais aparecer. No mundo logo posterior, que é a transição que a Terra passa, mas que não é breve. A transição que a Terra passa, ela vai, então, a caminho do planetas de regeneração. No planeta de regeneração, inverte. É o bem que predomina sobre o mal. Então, nesses planetas intermediários, eu vou ter só mal? Não. Eu vou ter só bem? Não. Aderlei, me dá um exemplo aqui para a gente poder entender. A gente chega em países em que dizem, olha, aqui a violência é uma coisa louca. Só que, para um carioca, o que é uma violência louca? Né? Você tem países que dizem, olha, aqui o índice de roubo é complicado. Mas você vai para a rua, está todo mundo com celular na rua, está todo mundo com carro aberto, ou seja, o índice de criminalidade ali é muito mais baixo que o bem que acontece em todo o entorno. A gente tem já outros países e até mesmo cidades. Rio de Janeiro é uma delas, eu não estou falando mal do Rio, eu estou constatando um fato em que a violência é muito grande. Então, ali, o mal predomina sobre o bem. E aí a gente tem ali essa questão nos planetas para a gente ver no nosso planeta como há de funcionar nos outros, né? A maioria dos que habitam, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, então entenda, por favor, gente, isso aqui é uma mostragem, isso aqui é uma possibilidade de aprendizado, não é algo absoluto, não é algo fechado. Pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e de destinação que trazem, tomando por base as matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue. Então, a gente tem os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, nesse mundo primitivo, o que acontece? Os espíritos recém-criados, eles vão para lá. Aderlei, nesses mundos ainda tem mescla? Tem o mínimo de mescla, sempre tem. Tem aquele mais adiantado que vai para puxar aquele que está chegando ou aquele que já está atrasado. Mas, nesse caso, a maioria, primeira encarnação, primeiras encarnações. A maioria. A gente tem um mundo de expiação e provas, onde o mal predomina sobre o bem. Então, no mundo de expiações e provas, no nosso caso, o mal ele vai dominar. As pessoas ainda são pequenas, ainda são mesquinhas, são orgulhosas, vaidosas, egoístas, em maior ou menor grau. Isso se dá porque entendimento. Note que o planeta anterior a esse é primitivo. Então, a ascensão dele vai ser para um planeta um pouco ali melhor, porque não há grandes saltos na espiritualidade. Você vai devagar e sempre, né? E esses mundos primitivos, eles, quando evoluem, eles se transformam em expiações e provas. Quando evoluem, vão para a regeneração. Ou seja, a evolução, ela não é só do espírito que ali está inserido, é também do planeta. E isso é muito legal.
porque você vai vendo os dois. Se o espírito reencarna sempre naquele planeta, é ele quem está evoluindo e promovendo a evolução do planeta. É ele quem vai evoluindo e vai promovendo a evolução do planeta. A gente tem o exemplo de exilados de Capela. A Capela foi para a regeneração e aí eles voltaram para expiações e provas e nos ajudaram bastante. Nos ajudaram bastante, né? São muitos os capelinos que a literatura edificante nos trazem, como os egípcios. Existe literatura, mas a gente não pode assim levar ao pé da letra, mas existe literatura que diz que Chico Xavier é um capelino, Bezerra de Menezes é um capelino. A maioria dos capelinos já voltaram, isso é fato. Alguns deles ainda não conseguiram voltar, mesmo depois de tanto tempo. Olha a época do Egito para cá, mesmo depois de tanto tempo, eles não conseguiram ainda ter grau de adiantamento suficiente para voltar, e alguns com um grau de adiantamento suficiente para voltar, optaram por ficar na Terra e ajudar. Entendeu? Isso é muito interessante, isso é muito legal. A gente tem os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, nesse mundo de regeneração, o bem já é maior do que o mal. Mas vamos entender esse maior. Aqui, o mal é maior que o bem, olha a distância. Regeneração, o bem é maior que o mal. Ou seja, o bem começa a crescer, ele começa a evoluir. E notem que aqui ele diz muito claro, aqueles que vieram da expiação e que ainda têm expiação por passar, ali na regeneração eles têm um descanso. Notaram a mescla? Então, o planeta evolui, mas a pessoa ainda tem expiação. Mas ela tem mérito para ir para a regeneração. Então, mesmo ainda tendo expiações por passar, ela vai para a regeneração. Aderlei, sei lá, mas será que você está dizendo que na regeneração não há mais expiações e provas? Na regeneração, ponto posterior a expiações e provas, na hora de mesclar, eu não tenho nada aqui que eu possa mostrar a mudança, até porque a caneta que eu gosto de usar, eu tirei para não sei o que, eu tirei para fazer umas anotações, ela não está. É isso aqui, ó. Expiação e prova, regeneração. Então, expiação e prova, evolui, 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 encosta em regeneração. Aqui já tem intercâmbio. Ela vai virando regeneração, ela vai virando regeneração até a hora que ela vira regeneração. Aí ela está sozinha em regeneração. E aí nós teremos o próximo estágio, mundos felizes. Então, regeneração vai avançando, vai avançando, vai avançando, encosta em mundos felizes. Vai mesclando, aqui, ó, 50% regeneração, 50% mundos felizes, até a hora que só mundos felizes. Então, essa transição, ela é uma transição que depende daqueles que estão no planeta. Então, se eles conseguem trabalhar um pouco mais a si mesmo e contribuir para o grupo, a elevação é mais rápida. Se eles não conseguem, a elevação é mais duradoura. O que acontece com a Terra? A Terra tem atraso, né? A Terra está atrasada em seu progresso. E aí nós temos mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Aí fechou. No mundo feliz, o bem de fato está acima do mal. No prova e expiações, o mal está acima do bem. Regeneração, o bem começa a ficar acima do mal. Mundos felizes, o mal, então, perde totalmente as forças e o bem já sobrepuja. O bem já trabalha o mal, sobrepujar. Vamos trabalhar o verbo, né? Mundos celestes ou divinos.
habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Vamos imaginar que nós somos uma pedra. Quando você pega uma pedra bruta, tá aqui, ó. Pedra bruta, ó, não tem um lado lapidado. Bruta, 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 dá um medo de deixar cair no note. Bruta, bruta, bruta. Quando você lapida essa pedra, ela vai ter 1/3 do tamanho. Porque você vai tirando. Você vai tirando o excesso, você vai tirando o que não serve, você vai tirando o que não gera leveza, não gera beleza. O nome disso é depuração. E essa depuração já está acontecendo. A gente já. Gente, ontem você era mais egoísta do que hoje. Ontem, talvez você fosse mais vaidoso do que hoje. Ontem, você não via o outro com tanto respeito quanto você vê hoje. Isso é resultado da depuração. E essa depuração ela vai até os mundos celestes ou divinos. Nascemos simples e ignorantes e vamos então atingir o nível máximo. Jesus dizia isso muito claro em suas pregações, né? Sois deuses, podes o que eu posso e muito mais. Está lá. E aí nós temos, então, a Terra, eu separei, eu podia ter colocado junto lá, mas eu fiz questão de botar bem separado. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão, porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, dores, descaminhos, desequilíbrios. Isso tudo acontece porque, Aderlei, para depurar. São oportunidades que nós temos de crescer, de aprender e melhorar. A gente vai tendo essas oportunidades e, diante dessas oportunidades, a gente vai crescendo. Quem nunca ouviu, não, cara, sofri pra caramba, mas aprendi, não entro mais nessa, não. Não entro, mas aprendi. E vai entrar nessa ainda mais tantas vezes. Ou seja, de fato ainda não aprendeu. Começou o aprendizado. Começou o aprendizado. E essa é a grande questão da Terra. Emmanuel, eu gosto tanto daquele livro, eu esqueci o nome. Ele começa de uma maneira tão bonita. Transição dos Mundos, não. Eu não vou forçar. Mas Emmanuel diz num dos seus livros que a Terra é um grande educandário. Eu estou vendo o texto aqui na minha frente. A Terra é um grande educandário. E a gente, inclusive, esse é o título de onde ele fala sobre essa questão da Terra ser um local de aprendizado, ser um local de transformação. Isso é importante. Isso é muito, muito, muito importante, né? E acabamos, então, o item 4. Eu falei, são itens curtos, né? E não tem muito, embora eu até estou impressionado que eu estou conseguindo devagar mais do que eu pensei. Mas são itens curtos, né? Talvez se estivesse ao vivo, com o pessoal trocando, com o pessoal trabalhando, até daria um pouco mais de tempo. Mas é um estudo relativamente curto, o que também a gente não tem problema nenhum com isso. O canal ele é muito flexível, ele é muito aberto. O estudo a gente pensa no estudo de 1 hora. Tem que demorar 2 horas? Vai levar 2 horas. Tem que levar 30 minutos, vai levar 30 minutos e está tudo muito, muito, muito bem. O que importa é você do outro lado conseguir nos acompanhar. Você do outro lado conseguir entender o que a gente está tentando aqui dessa maneira tão parca, porque ainda somos tão deficientes, somos tão pequenos, ainda estudamos muito para entender bem pouco. Então, se conseguiu entender, então é o que nos importa, é o que nos deixa feliz. No item 5, eu dividi todos em 3 partes. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente.
nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, hoje eu estou reencarnado na Terra, posso ser levado por uma necessidade ou outra a reencarnar num outro planeta. Inclusive num planeta mais atrasado, num planeta mais adiantado e num planeta do mesmo nível. Isso é para eu desenvolver algumas habilidades, algumas capacidades, né? Então é isso que ele nos traz aqui, bem de cara no 5. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado. E assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Vamos usar uma analogia para facilitar. Você entrou no primeiro ano do fundamental, vai até o último ano do fundamental. Gente, se chegou no último ano, você entendeu, conseguiu passar por expiações, se foi necessário, se conseguiu passar por provas, se foi necessário expiações, você conseguiu passar pelas expiações, não faz sentido você ir para o fundamental, você continuar no fundamental. Então, você ascende para o ensino médio. Chegando no ensino médio, você faz tudo direito, mas no segundo ano você repete. Volta, então faz de novo o segundo ano. No caso da metodologia divina, é um pouco melhor. Aquele que repete auxilia aquele que está transitando naquela parte. Então, é uma maneira, inclusive, de você ter um bônus a mais. Passou o segundo ano, foi para o terceiro ano. Diferente do que acontece no nosso mundo, no plano espiritual, você vai querer ir para a faculdade. Passou a faculdade? Passei a faculdade. Então, você vai para pós, vai para o mestrado, você vai para pós, especializações, se quiser. Senão, você vai para o mestrado, faz o mestrado bonitinho, faz o pós-mestrado, ou vai direto para doctor, faz o pós-doctor, vai a PhD, espíritos puros. Não tem comparação, não tem comparação. Aqui é só uma analogia. A tosse volta, a gente acolhe, é-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se lhe vem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Vou subir? Prêmio. Vou descer? Oportunidade de aprendizado. Não há castigo. Deus não castiga. A metodologia divina não castiga. Mas, se eu faço por merecer, eu vou ter o que eu mereço. Seja para mais, seja para menos. Fato, não há o que discutir. Assim, a gente acaba. Acaba ou há muitas moradas na casa do meu pai e tem 3, 4 e 5. Não tem a interação, a gente acaba indo um pouco mais rápido. Eu espero, inclusive, eu nem perguntei a Silvia, eu espero não estar indo rápido demais. Até porque também já acabou, não tenho nem o que fazer. Não tenho, agora já foi. Eu tinha que ter te perguntado antes. Mas é que a gente se empolga. O estudo, quando ele é gostoso, ele flui. As inspirações vêm. E eu estou achando um negócio interessantíssimo. Por incrível que pareça, quando eu tenho a música me incomodando, parece que eu trabalho um pouco melhor. E eu não sou de ouvir música para fazer as coisas. Eu notei isso já há alguns dias e hoje ficou mais patente para mim. Então é isso. A gente acabou de estudar. Agradecemos imensamente a presença de todos. Agradecemos a quem puder deixar o seu like, quem puder deixar o seu comentário, compartilhar. Isso faz diferença para o canal, gente.
Por muito tempo eu achei que era errado ficar pedindo. Ah, fica mendigando. Não, não. Muitas vezes eu estou assistindo alguma coisa tão interessado que se a pessoa não falar em dar like, entra aquela tela que você já não tem mais controle sobre o like, que é a chamada tela final, e aí acabou. Então, por isso, eu acho que eu vou parar com isso de não pedir, até para lembrar as pessoas. Deixem seu like, por favor. Ajuda o canal, ajuda a doutrina espírita. Vamos difundir, vamos para frente, vamos trazer mais gente para estudar conosco. Vamos fazer acontecer. Eu só posso fazer isso com o auxílio de vocês. Eu não tenho como fazer sozinho. Fazer só sozinho. Vamos então para a nossa irradiação. Antes, porém, deixa eu apontar, porque a gente faz um rodízio, sim, a gente faz um rodízio de orações, e eu hoje não apontei a oração que eu iria fazer, gente. Olha, eu esqueci. Eu vou deixar a mesma da semana passada para não mexer muito. Pedimos a Ti, Senhor, Senhor, Senhor. Abençoa-nos, não somente hoje, mas todos os dias. Mentor, querido, querida, nos coloca no caminho hoje e sempre. Espiritualidade amiga, que tenhamos cada vez mais oportunidades de nos melhorar. A Ti clamamos, ó Mestre Jesus, interceda, por favor, em nome daqueles que precisam, daqueles que esperam, daqueles que aguardam. Mesmo o homem de pouca fé, mesmo o homem sem fé, mesmo o homem em desvio, é filho do mesmo Pai. E lembramos com perfeição a tua fala dizendo: nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Agradecemos, Senhor, por cuidar de nós e nos possibilitar crescer, avançar, adiantar cada vez mais. Que assim seja e que assim possa ser. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto que do vosso ventre veio, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace e desencarne. Que assim seja. Graças, graças, graças. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo o corpo que lá vai o espírito viver a vida eterna. Que assim seja.
Graças, graças, graças a Deus. Meus irmãos, gratíssimo, muitíssimo obrigado a todos. Peço desculpas pela ausência física, mas não espiritual, não mental, não emocional. A gente, como diz a molecada, estamos juntos, né? Até segunda-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho.